Seja bem-vindo, bem-vinda. Que alegria saber que você está aí do outro lado da tela, conectado ao podcast Mundo Empresarial. Vem com a gente, começando mais um episódio inédito, recheado de dicas valiosas, insights que vão ajudar você, empresário, empreendedor, de qualquer que seja o ramo de atividade. Fique com a gente, o programa de hoje está muito legal. E claro, já peço encarecidamente aquela moral, né? Deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, caso esteja chegando hoje pela primeira vez, ative o sininho de notificações. Lembrando que além de assistir aqui no YouTube, você também pode ouvir esse conteúdo através do Spotify ou na Apple Music. Só procurar por podcast Mundo Empresarial, que tem o apoio, o patrocínio do Grupo Convenção, essa marca presente na mesa do povo brasileiro desde a década de 1930. Estamos falando aí de quase 100 anos de história, meu. Quando você for brindar, tenha sempre os produtos do Grupo Convenção, a linha de refrigerantes, diversos sabores, os clássicos, né? Frutaína, laranja, limão, abacaxi e muito mais. Também as cervejas, a Gitz, aquela leveza gostosa para brindar com os amigos. Também a linha especial das cervejas Havashi e também agora com a linha de energéticos. Então, sempre que você for brindar, tenha os produtos do Grupo Convenção. Muito obrigado, parceiraço, junto com a gente aqui no podcast Mundo Empresarial. Bom, vamos apresentar os nossos convidados, esse casal lá do Rio de Janeiro, aqui comigo, representando a Axen Consultoria. Muito bem, sejam bem-vindos, Fabiana e o Vitor. Como estão? Tudo bem? Tudo bem, Thiago. Obrigado pelo convite aqui para estar no podcast do Mundo Empresarial. Para nós é uma honra, é um prazer poder estar aqui para compartilhar um pouco da nossa jornada e ajudar os empreendedores que são aí inscritos no canal, que acompanham o Mundo Empresarial, a lidar com os desafios aí tributários, né? Legal. Direto do Rio de Janeiro, né, Fabiana? Verdade, Thiago. Viemos lá do interior do Rio, aqui para participar do podcast. Estamos muito felizes pela oportunidade. Que legal. A gente está falando do Rio de Janeiro, que é onde se tem, né, se deu o nascimento da Axen Consultoria, que faz parte de um grupo empresarial, né? E eu gostaria primeiro que vocês contassem, de fato, né? A Axen está aí desde 2021, que é especializada em auditoria fiscal, consultoria tributária, enfim, como é que tudo começou, né? Foi através de um escritório contábil, isso mesmo, Fabiana? Isso. Meu pai é contador, já há mais de 40 anos, né? Antes ele era funcionário de um tio dele, que teve oportunidade de estudar, se formar e virou sócio minoritário desse tio. Depois, a gente crescendo, né? Os filhos crescendo, já buscando uma carreira, ele resolveu sair da sociedade e abrir o próprio escritório de contabilidade. Então, nosso escritório hoje, JR Contabilidade, que JR é do nome dele, né? José Ricardo, já tem 22 anos. 23 anos, né? De existência. Estamos no interior do estado do Rio, na cidade de Três Rios. Nós temos mais de 150 funcionários, colaboradores, mais de 1.000 CNPJs, cuidamos de mais 1.000 CNPJs e mais de 8.000 vidas, né? Pensando no departamento pessoal, dos colaboradores dos nossos clientes. E hoje, quem é sócio lá é o meu pai, né? Que está fazendo a sucessão para os filhos, né? Para gente. Meu irmão, que é o Fabiano, que também é sócio da Axen, e o Vitor, que é meu marido, que ele assumiu essa parte por ele ser contador. Eu sou advogada, então eu saí um pouco ali da contabilidade, porque não fazia sentido. Eu não sou contadora, eu não faço cálculo, eu fui para o lado de humanas, né? Eu fui para o direito, então eu tenho meu escritório de advocacia. Então a gente criou a JR. Quando foi em 2019, a gente começou a trabalhar com recuperação de créditos dentro da JR, através do meu escritório de advocacia, que era o meu escritório antigo de advocacia, trabalhando com teses judiciais. E com isso a gente viu que começou a agregar muito valor para os nossos clientes e trazer benefícios mesmo no fluxo de caixa, um respiro, talvez um investimento. E em 2019, nós resolvemos fazer isso de forma terceirizada, através de parcerias. Fizemos parceria numa empresa de recuperação de crédito tributário. E aí nós abrimos um novo CNPJ para fazer esse tipo de parceria. E a gente viu que era
tranquilo fazer, né? Que nós tínhamos essa capacidade, essa competência técnica para fazer essa recuperação. E aí agora eu deixo para o Vitor contar o nascimento da Axen. Como Muito é que bem. foi? Até aproveitando esse gancho, antes do Vitor acrescentar a respeito, né? Você falou sobre identificação, recuperação de crédito tributário. A gente sabe que tem pesquisas recentes que indicam, né? Pelo menos 95% das empresas brasileiras já pagaram a maior, né? E nem não sabem ou não buscam essa recuperação de créditos que foi pago de forma indevida, né, Vitor? Exatamente. A legislação brasileira é como se fosse uma colcha de retalhos. A gente tem uma legislação complexa, de difícil aplicação. As empresas gastam todos os anos centenas, milhares de horas para calcular e pagar os impostos que devem. E, por si só, isso é uma complexidade que faz parte do custo Brasil e onera as empresas. Então, a gente poderia dizer que as empresas elas têm desafios para lidar, interpretar e calcular seus impostos todos os meses, tá? Custos elevadíssimos para isso. O erro ele é inerente ao processo. Tanto o erro na hora de apurar, calcular, como também em perda de oportunidades por desconhecimento da legislação. A legislação brasileira ela é gigantesca na parte tributária. É o maior contencioso do Brasil. São 75% do PIB brasileiro está em contencioso tributário. Olha só. Isso revela para nós algo que é importantíssimo. Existe aqui um desafio. Quando a gente criou a Axen, o que a gente quis trazer para o mundo, para o mercado? Qual que é a nossa missão, né? É ajudar as empresas brasileiras a lidar com isso, tornar a carga tributária eficaz, eficiente, ou reduzir a carga tributária dessas empresas para que elas paguem um valor justo de imposto, dando acesso a ela, ao know-how que a gente adquiriu em mais de 20 anos de experiência de mercado, para que a gente possa aplicar a legislação tributária de forma correta, recuperar valores indevidos, pagos a maior. E isso, para quem não sabe, né, para quem desconhece, é um direito do contribuinte reaver valores pagos indevidamente a maior. A legislação prevê isso através de uma série de normas, instruções normativas da Receita Federal. E a Receita Federal, sim, ela faz PIX na conta bancária do empresário que requer o seu direito de volta. Então, o nosso papel é facilitar, agir como um facilitador, para que a gente ajude as empresas a fazer uma jornada que é complexa e a gente caminha com o empresário ali, trazendo esse recurso de volta para o caixa, o que ajuda ele a investir mais, a gerar novos empregos, a crescer e ter uma carga tributária dentro daquilo que é justo. É importante também dizer que talvez quando o empresário escuta esse discurso de que está pagando a maior, 95% das empresas pagam valores a maior e têm o direito de reaver, eles jogam muita responsabilidade em cima do contador. Então, é o meu contador que está calculando errado, e aí a gente, né, nascido em escritório de contabilidade, a gente sabe bem a prática do dia a dia do contador. Ele acompanha as leis, sim. Ele exerce ali sua função de apresentar as obrigações acessórias para a Receita Federal, que é ali dentro do seu cargo, né, do seu desempenho, é o que ele precisa, mas ele não está atento e nem é dever dele, está atento às normas interpretativas, principalmente às soluções de consulta. Quando há alguma dúvida do contribuinte em relação a cálculo de um tributo ou a interpretação de uma lei, ele leva até a Receita Federal aquele questionamento e aí eles respondem da forma como eles interpretam para evitar até uma autuação, né? E aí o contador, ele não é nem dever dele acompanhar as soluções de consulta. O dever do contador é seguir e apresentar as obrigações acessórias em conformidade legal. E tem teses tributárias que nascem através de julgamento do contencioso administrativo, do contencioso judicial, que aí sim dá abertura dessa recuperação de créditos. Então, é importante dizer que não é responsabilidade do contador também buscar essas interpretações jurisprudenciais ou até através de solução de consulta, porque nós temos muitos parceiros contadores, né? E realmente, o Vitor é contador, ele pode dizer isso. Não é
não é culpa, não é responsabilidade dele o fato da empresa estar pagando a maior. Sim. Né? Na verdade, o que ocorre é um problema inerente ao sistema tributário brasileiro. O contador ele aplica a norma e pelo código de conduta, pelo nosso código profissional, a gente deve sempre ter como princípio a prudência, tá? É um dos princípios a prudência. Então, o contador ele não cabe a ele interpretar a lei, cabe aplicar a norma como ela está escrita. Uhum. Todo o nosso trabalho, todo o trabalho que nasce dessa consultoria tributária focada em revisão fiscal, em planejamento e soluções tributárias, ele está baseado em interpretações que não estão na norma. Na norma está no sistema legal, porém não está na legislação ordinária. Literal. Né? Literal. Tanto é que a jurisprudência, ela nasce e as leis originais, elas, em sua maioria, não são alteradas para adequar. Uhum. E isso, sob o ponto de vista do fisco, é super interessante, porque em havendo desconhecimento, mais gente paga errado. E ele acaba arrecadando mais. Então, a gente, por estar nesse meio, entende como funciona a coisa. O fisco ele não tem interesse em dar publicidade, apesar de estar no Diário Oficial. Uhum. Todas essas informações elas estão públicas, mas, na verdade, elas não são de fácil acesso para as pessoas comuns, para os empresários. Isso não está divulgado. O nosso trabalho é compilar tudo isso, trazer luz e clareza para cada uma dessas interpretações e, a partir de uma metodologia, revisar todas as apurações dos últimos 5 anos e buscar estas oportunidades. E existe um fato importante. Essa jurisprudência ela é constituída, ou construída, melhor dizendo, mês a mês. Quando a Receita Federal ela vem se posicionando e o Judiciário se posicionando favorável ou contrário ao contribuinte. Uhum. A partir dessa gama de informações, a gente traz as oportunidades, calcula, quantifica, identifica. Uhum. E não é porque houve um cálculo lá atrás, onde eu, por exemplo, não podia aproveitar um crédito ou teve a incidência tributária sobre determinada operação que agora foi definida que não tem, é que não significa que houve um erro. Significa que não existia a possibilidade de interpretar daquela maneira até que a Receita Federal ela se posicione e aí, a partir desse momento, você tem segurança jurídica. E aí você pode, através do regulamento da regra, voltar e pedir essa devolução, seja em compensação ou seja ressarcimento em conta bancária, um PIX da Receita Federal. Exatamente, você falou interessante sobre compensação, porque muitas empresas, a gente sabe, estão endividadas, né? Tem pendências com o governo federal e, de repente, através desses créditos que estão lá parados e que muitos empresários não sabem, eles podem abater, né? Ou cair esse valor na conta da empresa, ou até mesmo abater alguma dívida, alguma pendência que tenha junto ao governo federal, junto à Receita Federal, né? Exato. Muito bem, e daí, de repente, você que está me assistindo fica se perguntando, bom, mas será que eu, como empresário, será que a minha empresa tem algum valor a receber? Como que funciona? Como bem explicado aqui, os escritórios de contabilidade têm a função de fazer, como seria a palavra? Apurar. De apurar, né? De apurar, mas não de ir a fundo, de aplicar a lei. E daí, nesse caso, entra o papel da Axen Consultoria, que é uma auditoria fiscal que vai analisar nos últimos 5 anos se houve, né, pagamentos a maior e de formas indevidas, tal, para de fato buscar essa recuperação. Isso vale também para ressarcimento de benefícios fiscais, Fabiana? Sim. A gente, né, o Vitor é mais especialista em benefício, mas é válido sim. A gente também tem um trabalho de consultoria que classifica se a empresa ela é adepta a um tipo de benefício para que ela possa alcançar esse benefício e também trazer redução na sua carga tributária, né? Nós fazemos esse serviço através da consultoria
verificamos isenções, imunidades, né? E como que funciona exatamente esse trabalho da consultoria, né, da Axim? Né? De repente, eu sou empresário, tal, eu quero saber de fato se a minha empresa tem algo a receber, algum benefício fiscal que eu tenho direito, que possa ter o ressarcimento. Como que funciona esse trabalho de vocês, esse primeiro atendimento até de fato confirmar, não, realmente você tem algum valor a receber, em tantos meses, em tanto tempo você terá esse crédito? Perfeito. Então, o que a gente faz, Thiago, é um diagnóstico completo da empresa, tá? É um diagnóstico onde a gente busca identificar as oportunidades, basicamente em 2 vias. Créditos não aproveitados, pagamentos indevidos ou maior. São 2 pilares importantes desse trabalho. Junto disso, a gente verifica se a empresa está utilizando todos os incentivos fiscais possíveis. Então, a gente tem incentivos fiscais de natureza municipal, incentivos fiscais de natureza estadual e incentivos fiscais de natureza federal. Por exemplo, você tem cidades com ISS menor que outras. Nós estamos em uma determinada cidade, a cidade ao lado ela tem um fomento, por exemplo, para empresas de tecnologia. Então, o ISS, ao invés de ser 5, ele pode ser 3, pode ser 2. A possibilidade de mudar essa empresa para 50 quilômetros a mais e economizar milhões por ano faz sentido? A gente avalia sobre esse aspecto. No âmbito do Estado, quando a gente fala de empresas industriais e comerciais, existem incentivos fiscais. Esses incentivos fiscais, eles são às vezes regionais, às vezes são para o Estado todo. O que a gente busca é identificar se aquela atividade da empresa se enquadra em algum incentivo fiscal elegível, se tem algum incentivo fiscal elegível para aquela atividade. Exemplo, você tem incentivos para atividade industrial têxtil específicos, tá? Você tem incentivos para importação. Então, estados como Santa Catarina, Espírito Santo, Alagoas, Minas, tem incentivos, né? Minas Gerais para importadores. Né? Minas está bem perto aqui de São Paulo. Então, alguns dos planejamentos tributários que a gente já executou envolve a relocalização, por exemplo, de empresas paulistas para uma cidade próxima, como Extrema, como Pouso Alegre, que está bem perto de São Paulo. Esse movimento, como é de curta distância, 100 quilômetros, 100 e poucos quilômetros, compensa logisticamente, tá? Você mudar para um endereço em Minas Gerais e economizar alguns milhões ou centenas de milhões simplesmente fazendo uma análise aprofundada. E aí você tem os incentivos de natureza federal. É comum que as empresas não deduzam tudo aquilo que tem direito do seu imposto de renda e contribuição social, por exemplo. Ou que não apurem todos os créditos de PIS e COFINS que têm direito. Ou que desconheçam incentivos fiscais previstos na legislação para o setor específico. Vou dar um exemplo aqui que está quente. Essa semana a gente teve a reunião com o cliente. A gente pegou um cliente do agronegócio, que quando a gente começou o projeto com ele, tinha 1,4 milhão de dívida acumulada. Nós levantamos para eles quase 8 milhões de reais. Eles não tinham caixa nem para nos pagar, porque eles tinham 2 problemas. Eles não tinham certidão negativa, eles estavam com execuções fiscais para penhorar, bloqueio judicial, bloqueio em conta, para penhorar dinheiro em conta. Então, a gente pegou esse cenário e eles estavam apurando os impostos de forma inadequada, tá? Por quê? Não desconheciam uma benesse específica do setor. Quando a gente entrou, fez o projeto de revisão, o que acontece quando uma empresa devedora possui créditos? Existe um procedimento da Receita Federal chamado compensação de ofício. Ela faz o encontro de contas. Então, a gente tinha 8 milhões para receber e 1,4 milhão para pagar. A Receita paga primeiro 1,4 milhão, que é uma questão legal. Porque a Receita não vai te pagar se você é devedor. Você está devendo, né? Está me devendo, eu não vou te pagar. Então, teve um lucro aí de pelo menos quase 7 milhões. Exatamente. Pagou, quitou 1 milhão e pouco, sobrou uns 7 milhões aí. Praticamente 7 milhões. Que ele passou a utilizar para pagar o INSS. O INSS dele era alto, em torno de 150 mil por mês. Ele passou a pagar o INSS, consumir esses 6 milhões e pouco que sobraram e em um determinado momento a Receita paga sobras na conta via Pix, o que deu um alívio no caixa, possibilitou a empresa, ela já estava à beira da falência, apesar da gente fazer todo esse projeto, ela estava à beira da falência e de repente ela recebe um Pix na conta no mês que ela não tinha dinheiro para pagar a folha. Que legal, não né? tinha pagar folha, só. E um respiro, né? E isso diz muito sobre o nosso propósito. A gente tem como propósito potencializar as empresas brasileiras, transformando impostos em riqueza. E isso é a nossa missão, é o que a gente faz todos os dias. Então, quando a gente ajuda uma empresa dessa,
Isso nos move, é o que nos move, o que motiva o nosso time, e de verdade a gente sabe fazer isso e a gente faz com muito propósito. Então, quando a gente entra em um projeto, é para a gente dar o melhor e encontrar as melhores soluções. E no Brasil, a gente aprende todos os dias, porque a legislação tributária ela é muito dinâmica. Não tem ninguém no Brasil que possa dizer eu sou especialista em tributário, eu sei tudo. Isso não existe. Simplesmente a gente todo dia desenvolve soluções, interpreta, reinterpreta, analisa a jurisprudência, casos que foram julgados para chegar a um nível de excelência na entrega de um planejamento, de uma revisão fiscal. Então, a gente consegue, com a expertise que a gente adquiriu, os profissionais e os especialistas que a gente tem dentro do nosso time, trazer o máximo de eficiência tributária. E a gente tem o governo como um sócio, de verdade. A gente tem empresas com carga tributária próxima a 40%. Quando a gente consegue reduzir isso em 1 ponto, 2, 3 pontos percentuais, isso gera condições para que a empresa cresça, remunere seus acionistas, gere novos empregos, faça investimentos, vá para o exterior, compre máquinas. Isso move a economia. No final do dia, o nosso trabalho ele contribui com o crescimento da economia e com o crescimento das empresas. É para isso que a gente existe. Perfeito. Ô, Fabiana, agora fala a questão ainda sobre a auditoria, como que funciona, a respeito da transparência que vocês têm para os clientes e também como que funciona a forma de investimento, porque de repente o empresário, o empreendedor que tá assistindo, ele sabe da situação que ele tá com a corda no pescoço, no fundo do poço. Falei, bom, mas para investir na Axen Consultoria, como que é esse investimento? É muito pesado, muito alto? Como que é esse trabalho de transparência, de explicar, olha, realmente, de fato, você tem tanto a receber? Não, você não tem para receber? Vocês criam um canal, um meio de comunicação com esses empresários? Nosso contrato, ele é através do sucesso, né? Nós não recebemos nada pelo diagnóstico, nós não cobramos pelo diagnóstico. Então, à medida que a empresa for recebendo esse benefício, seja através de compensações ou seja através do pagamento em conta, são os nossos honorários, né? Então, como é que funciona? O contrato chega, então a gente analisa os últimos 5 anos, como o Vitor disse. Então, nós buscamos, através do sistema da Receita Federal, a captação de todo o documento ali disponível, as declarações, as obrigações acessórias, verificamos o que ele pagou nos últimos 5 anos, pedimos alguns documentos complementares, a depender da atividade da empresa, ou um comércio varejista de material de construção, nós precisamos de notas fiscais, dos arquivos XML das notas, isso é imprescindível. Então, nós solicitamos e nisso nós analisamos realmente todos esses dados. É importante dizer, o nosso prazo, se for comparar a nossa concorrência, o nosso prazo é até superior ao da concorrência. A concorrência entrega um relatório até com menos prazo, menos dias que a Axen. Porém, nós já vimos esses relatórios, eles só usam tecnologia. Nós usamos análise humana. Nós usamos muito a tecnologia até para fazer esses cruzamentos, as obrigações acessórias, para processar as declarações. Nós usamos sim a tecnologia, mas nós temos um time de analistas que eles se aprofundam naquela atividade da empresa, entende realmente o que a empresa faz para utilizarmos os créditos. Quando é feito o levantamento, com oportunidade, nós apresentamos relatórios. Todos os relatórios, eles são fundamentados através da lei, da jurisprudência que nós utilizamos, da nossa interpretação. Nós apresentamos as planilhas também auxiliares que acompanham os créditos. Então, o nosso cliente, ele sabe de onde surgiu aquele valor, de qual nota fiscal que ele declarou erroneamente. E nós fazemos uma apresentação na reunião com o nosso time técnico, tá? E aí, depois, ele tem um prazo para analisar, se leva para o contador dá o aval, se é aquilo mesmo, e ele dá autorização para a gente seguir com as compensações
Ou ele, quando é mais conservador, ele quer aguardar o pagamento através da conta, né? Através do Pix que a Receita Federal faz. E aí começa o nosso trabalho de retificação. Nós fazemos um trabalho também de início ao fim. Nós retificamos todas as obrigações acessórias para materializar aquele crédito. Então, nós temos aí um prazo de 30 dias para materializar, para a partir do mês seguinte, a empresa começar a utilizar esse benefício. E, por exemplo, amanhã vence PIS e COFINS. O cliente deu essa autorização ali no comecinho de dezembro, na primeira quinzena de dezembro. Então, esse crédito, vamos supor que ele tenha R$500 mil de crédito. Então, a gente já informa para ele, antes do vencimento, que o crédito já está habilitado e ele poderá usar esses valores para compensar as guias que vencem amanhã de PIS e COFINS. Eles encaminham para a gente. Isso a gente não recebeu nada até agora, ou seja, a empresa não fez nenhum investimento ainda na Axen financeiro, né? E aí ele encaminha para a gente uma guia de R$100 mil para pagar, dia 23. Nós compensamos esses valores, apresentamos para ele a declaração de compensação e aí sim enviamos o nosso faturamento ali num percentual acordado de 20%, 30%. Então, em vez dele pagar R$100 mil para a Receita Federal, ele vai desembolsar 20 mil para a Axen, que é o investimento que ele faz na empresa. Então, inicialmente, ele não tem nenhum investimento com nossa empresa, é nosso risco, é o risco do negócio. Sim. Se ele não autorizar as compensações e falar, olha, eu quero o ressarcimento em conta, eu quero a restituição em conta, a gente não recebe também até ele receber esse valor em conta. A Receita Federal envia avisos de pagamento, então a gente monitora esses avisos, né? Mensalmente nós temos uma equipe que monitora a caixa postal dos nossos clientes e a gente informa antecipadamente. A Receita geralmente envia entre dia 15 e 17 um aviso informando que os valores irão cair e elas informam qual é o valor, a Receita informa o valor, vai cair no dia 20, o pagamento é sempre dia 20. Ô Fabiana, e eu sei que muitos empresários reclamam da demora da Receita Federal em analisar esses pedidos, né, para de fato ter essa recuperação, né? E como que vocês fazem para de fato dar mais agilidade, mais celeridade para que esse valor caia com maior rapidez na conta do empresário? Se o empresário quiser ter esse benefício o mais rápido possível, ele vai ter que usar a compensação. Porque a Receita Federal ela tem até 5 anos para deferir ou não um pedido de restituição. Porém, na legislação fala que todo processo administrativo ele tem que findar em 360 dias. Então, nós entramos com pedido de restituição, passado um ano, se ela não pagar, nós temos um remédio processual, que é o mandado de segurança, que impetra na justiça e fala, olha, meu pedido já passou do prazo de análise e ele ainda não foi analisado, não tivemos resposta. E aí, há decisões favoráveis ao contribuinte, a decisão não manda pagar, tá? Isso a gente precisa deixar claro, não é de competência do judiciário. A decisão manda apenas que a Receita Federal analise o pedido. E aí, analisando, o pagamento é realizado. Sim. Então, essa é um remédio processual que a gente busca, mas tem empresários que têm medo de mandar. Ainda existem empresários com medo de mandado de segurança, achando que vai ser fiscalizado. O que a gente faz... entra no chat. Hoje, depois da pandemia, há uma facilidade muito grande de acesso à Receita Federal por via eletrônica. Hoje, a gente não precisa mais ir pessoalmente, pegar uma senha, ficar aguardando um atendimento. Hoje tem o chat, um canal da Receita Federal que a gente entra, tira dúvida, faz requerimentos e ali a gente tenta agilizar os pagamentos. Porém, é algo inerente à nossa vontade, né? Depende muito, realmente. A gente tem processos lá do Simples Nacional, que já está há mais de um ano, que Simples Nacional, créditos que pagavam em 30 dias. Então, que não foram pagos. Qual é uma outra estratégia, talvez? Cancelar esses pedidos, sabendo que voltou a pagar agora, a Receita voltou a pagar. Então, parece que eles estão olhando os pedidos recentes e estão deixando para trás de lado. Então,
Então, é cancelar esses pedidos antigos, fazer um novo pedido e aí os valores são creditados. Essa semana, nós recebemos, nossos clientes, né? Receberam valores em contas de pedidos realizados entre setembro e outubro. Então, foi muito rápido. Foi rápido, A estamos gente até falando se surpreendeu. de janeiro de 2026. Exatamente, a gente se surpreendeu. Que legal. 600 mil de um cliente, 300 de outro, 30 mil de outro. Mas esse mês foi muito bom, foi surpreendente. Legal. Ô, Vitor, e a gente conversando numa outra oportunidade, numa outra gravação, vocês revelaram, né, que a Axen já conseguiu recuperar em torno de 650 milhões de reais em créditos tributários nesses, pelo menos, 4, 5 anos de atividade? Na verdade, a gente bateu a marca de 750 milhões agora em dezembro, né? Provavelmente chegando agora em janeiro a quase 800, se não 800. Nosso objetivo, quando a gente nasceu, era recuperar 1 bi até 2027. Então, a gente está bem próximo de atingir esse número. Provavelmente a gente vai ultrapassar com folga. Só que o que é importante a gente observar, né, é que a gente está passando por uma grande mudança em todo o sistema tributário. Então, a gente vai ter agora novos desafios, né? Então, a gente precisa esse ano, existe uma questão muito importante esse ano, Thiago. A gente, com a mudança do sistema tributário, a gente vai ter o encerramento de 2 tributos importantes, né? 2 contribuições importantes, que é o PIS e a COFINS, que passam a ser substituídas por uma nova contribuição, um novo imposto chamado CBS. Então, esse é o último ano para que as empresas possam fazer as suas revisões fiscais, escriturar isso até 31 de dezembro de 2026, que é o que determina a regra da Lei Complementar 214, que regulamenta a reforma tributária, para que as empresas tenham o direito de consumir esses créditos devidamente escriturados, conforme manda a norma, no tributo novo, compensando com o tributo novo ou, eventualmente, recebendo este ressarcimento em conta já para compensação e abatimento, eventualmente, do tributo novo. Olha só que interessante. Então, uma informação que você está trazendo para a gente que para muitos é novidade. Então, quem não fizer esse pedido até dezembro de 2026 pode deixar de fato de utilizar daqui, tipo, em 2027. Exatamente. Não adianta solicitar que não vai ter direito a essa recuperação. Exatamente. O governo está criando um marco temporal para que as empresas elas façam os seus pedidos, obtenham ali o direito, e quem não pedir após essa data vai ficar bloqueado, impedido. Ou seja, o que as empresas precisam ficar atentas é que a reforma tributária ela coloca uma outra dinâmica nos preços do Brasil, e os tributos, a carga tributária aumenta em alguns casos, ela diminui em outros casos, mas isso é um estudo de caso a caso, depois a gente vai falar melhor sobre isso. Mas basicamente o que as empresas têm que entender é que não fazer a sua revisão fiscal ainda em 2026, até 31 de dezembro de 2026, vai impactar diretamente o caixa dela. Por quê? Não havendo tributos a recuperar, ela já vai pagar o tributo novo sem poder utilizar os créditos do passado para reduzir essa carga tributária nova que ela absorve. Pode ser maior, menor, igual, depende. Isso aí a gente precisa analisar o contexto da empresa, suas operações, fazer um estudo de impacto. Mas o que é importante a gente ter como meta esse ano, tá? É buscar tudo aquilo que a gente pode. E aí a gente está falando de 2018 para cá, de uma série de oportunidades que foram abertas, tá? O governo acabou de publicar no mês passado uma lei que a partir de abril já aumenta o PIS e COFINS, tributando em 10% todos os incentivos fiscais, com pouquíssimas exceções. O regime do lucro presumido passa já este ano a ter aumento de carga tributária. Então, o que é crucial? Que as empresas façam uma análise, utilizem isso já para reduzir a carga tributária ainda esse ano, e antes do final do ano, até 31 de dezembro, ainda faça uma última revisão no ano de 2026, tá? Até o mês que seja possível,
Para quê? Para que a gente transforme isso em dinheiro a partir de 2027. Porque a gente está falando... Estamos em janeiro de 26. A gente está falando de 6 anos de recuperação de tributo. Por que 6? São 5 anos para trás e esse ano agora. Sim. Como o Vitor bem disse, o que a lei complementar fala é o seguinte: todos os créditos devidamente escriturados em 31 de dezembro de 26, eles poderão ser aproveitados na CBS, que é um novo tributo. Nós não sabemos... A obrigação acessória que apura o PIS e COFINS, ela vai ser extinta. Então, nós não sabemos se as retificações em 2027 se vão poder ser feitas, se elas poderão ser feitas. Até porque na norma fala que tem que ser 31 de dezembro. Teremos teses judiciais para brigar, porque viola direito fundamental, enfim. Mas aí... Até de fato isso acontecer. Então, hoje a gente tem a faca e o queijo na mão, né? Por que não olhar agora? Se nós sabemos que isso pode ser travado a partir de 27. E a gente sabe que quando se trata de assunto judicial, demora tempo, né? Então, se é possível fazer até dezembro de 2026, para que deixar para depois? Exatamente. E falando sobre decisões judiciais, a gente sabe muito bem que nos últimos anos as decisões, elas não estão... Elas estão mais econômicas, com viés econômico, pensando muito na economia do país, do que isso pode prejudicar os cofres públicos, do que realmente jurídicas e legais. Então, se a gente tem a oportunidade agora de fazer e não buscar a justiça, porque você vai gastar dinheiro com advogado, enfim, já é uma oportunidade agora. Então, esse ano é uma corrida contra o tempo. Legal. E a Axim? Pois não, pode. Complementar, tem um dado que saiu hoje, tá? Uma reportagem até de um veículo importante da área jurídica, que fez uma análise nos últimos anos, pós-pandemia para cá, de 2007 para cá, quando foi introduzida a questão da repercussão geral, tá? E do recurso repetitivo. Repercussão geral e recurso repetitivo são quando decisões individuais são aplicáveis a todos os contribuintes. Mais de 60% das decisões foram favoráveis ao fisco. Então, a gente tem visto nos últimos anos um estreitamento das oportunidades. Então, utilizar a via administrativa é importante. Só para a gente deixar claro, existe um grande mito, né? Que se eu pedir dinheiro de volta à Receita Federal, eu vou ser fiscalizado. Isso é um baita mito. A bem da verdade, a gente tem uma estatística, um dado que a Receita publica todos os anos, tá? A gente tem menos de 1% das empresas brasileiras fiscalizadas. Aliás, bem menos que 1%. Para falar o número real, a gente tem 24 milhões de empresas, aproximadamente hoje no Brasil, e a gente tem uma fiscalização com ato ali do auditor fiscal de menos de 4 mil empresas no Brasil. Tá? Por quê? Eles fiscalizam 24 horas por dia. É bom todo mundo entender o seguinte: a Receita ela fiscaliza todas as empresas 24 horas por dia. O que tem de inconsistência, que está fora do parâmetro, aí sim abre uma ação fiscal. Quando a gente faz um processo de revisão fiscal, de recuperação, de planejamento, o que é importante? É a gente observar a regra como ela está posta e fazer a execução de todos os pedidos dentro da norma, sem nenhum tipo de inconsistência. Se esse trabalho for bem feito, a Receita ela vai sim pagar o que deve ao contribuinte em conta bancária no prazo mais curto possível. Então, a diferença entre o que a gente faz e o que existe muitas vezes no mercado, que prezam, por exemplo, uma velocidade, eles não prezam pela segurança. E o nosso objetivo é entregar, sim, resultado mais rápido possível, porém, não abrindo mão da segurança. E aí, isso garante que a empresa que recuperar o valor, ela vai ter ali um dinheiro que ela tenha garantia de que é correto, né? O valor devolvido é correto, e a gente ainda acompanha a empresa por 5 anos após toda a utilização do crédito ou recebimento, garantindo que ela não tenha nenhum tipo de problema ou dor de cabeça com a Receita Federal. E se houver algum tipo de questionamento, o que é raro, a gente prontamente já faz a resposta, protocola a defesa administrativa, manifestação de conformidade, garantindo que a empresa não tem nenhum prejuízo, impedimento de certidão, etc. Muito bem, então batendo um papo interessantíssimo hoje aqui com o Vitor e a Fabiana da Axim Consultoria, essa empresa que nasceu no Rio de Janeiro, hoje está com sede em São Paulo, também no Rio, e parceiros espalhados no Brasil todo, né? Atendendo empresas de médio e grande porte que precisam aí desse amparo
para questões fiscais, enfim, agora com a reforma da Previdência e tudo mais, é importante. Inclusive, vocês lançaram em 2025, a Axen, o trabalho de estudo de impacto da reforma da Previdência, né? Tributária. Reforma, isso. E eu gostaria que vocês falassem, de fato, como que funciona esse estudo, de que maneira que as empresas acabam se beneficiando através do serviço da Axen. Antes do Vitor falar um pouco do estudo de impacto, eu ia fazer um gancho no que ele falou sobre os benefícios fiscais, mudança da sede da empresa, se é viável logisticamente ou não. Isso vai acabar com a reforma. Os benefícios fiscais, a partir de 29, eles vão começar a ser extintos. Então... Porque daí vai... desculpa até, como leigo no assunto, vão acabar os benefícios estaduais, né? Vão acabar os benefícios estaduais. Então, hoje, se uma empresa, ela mudou, né? Ela é de São Paulo, mas ela foi para Minas, por exemplo, porque ali tinha o melhor benefício de ICMS. Tinha um incentivo. Tinha um incentivo fiscal. Agora, precisa ser feito um estudo de impacto para entender se ela vai... Com esse incentivo acabando, se vai fazer sentido ela continuar no polo industrial em Minas ou se ela retorna para São Paulo. Então, é também um gatilho de urgência para as empresas que são beneficiadas ou aquelas que estão buscando um benefício, porque são os últimos anos para aproveitar benefício. Então, vale a pena talvez mudar, estudar um pouco de onde tem o benefício para ter esse aproveitamento. Pelo menos agora ele vai conseguir até 29, 100% do benefício. 29, 30, 31, 31, ele vai ser diminuído, mas mesmo assim pode ser que faça sentido. E por isso que o estudo é importante, que o Vitor vai falar um pouco sobre. Quando a gente fala de reforma tributária, o que vem na cabeça de todo mundo é aumento de tributo ou mudança de tributo. O Brasil está passando por uma reestruturação no sistema tributário. Então, a gente vai ter um modelo alinhado ao CDE, aos países da Europa, aos Estados Unidos, que é o modelo de IVA, Imposto sobre Valor Agregado. Só que o real desafio da reforma tributária está muito além da carga tributária, do aumento ou diminuição do imposto pago. Quando você fala de reposicionamento de um sistema tributário, significa que todos os preços da economia relativos vão ser alterados. Isso vai acontecer ao longo do período de transição por 6 vezes. Uma já em 2027. O Brasil ele acorda em 1º de janeiro de 2027 com todos os preços diferentes. Simplesmente porque você tem um sistema que está saindo de um tributo por dentro para um tributo por fora. Isso por si só já altera todos os preços. Então, a gente tem serviços alterados, produtos alimentícios alterados, alguns para mais e outros para menos. As alavancas que vão pressionar as empresas são 3, basicamente, que é preço de compra, os preços de venda, que vão ser afetados em função da mudança tributária e, obviamente, no meio desse caminho tem a margem. Quando eu altero preço de compra e preço de vendas, eu vou ter uma outra margem, que vai ser maior ou menor da que existe hoje. E quando a gente tem esses elementos, a gente vai alterar competitividade das empresas, dinâmica de mercado, posicionamento de mercado. Então, a reforma tributária ela é muito mais do que somente uma mudança de cálculo, apuração de imposto e do sistema tributário como um todo. Ela torna os negócios mais ou menos competitivos, mais ou menos rentáveis. Ou a gente tem ali uma análise, ou a gente tem uma análise profunda sobre os efeitos colaterais da mudança tributária em todas as áreas do negócio, ou a gente pode ter desafios de caixa, desafios de margem, desafios de investimento. E o que o nosso estudo de impacto propõe? O estudo de impacto da reforma tributária propõe uma análise sobre a carga tributária, obviamente, que é a premissa principal, mas sobre todos os outros aspectos econômicos financeiros que vão afetar as empresas. A reforma tributária, o que pouca gente entendeu, é que a reforma tributária ela é um projeto de empresa, não é um projeto da contabilidade, da controladoria. Ele é um projeto que precisa ter envolvimento
do time comercial, do time de compras, do time de logística, dado que se o incentivo acaba, a gente vai relocalizar eventualmente as empresas. Existe, no médio e longo prazo, uma emigração das empresas que foram para outros estados de volta à sua origem. Então, muitas empresas vão voltar ao Sul e Sudeste, vai afetar inclusive a malha ferroviária, rodoviária, vai ter que ter investimento em estrada para ampliação de pista, porque isso vai relocalizar a empresa. Então, a questão do recolhimento também do imposto. Muita já ouvi falar que ele vai passar a ser de forma imediata, na hora da venda do produto, é isso? Antes o empresário ele tinha quanto tempo? 30 dias para fazer o recolhimento? Sim. E hoje vai ter que ser de forma imediata? Como que funciona isso? Vai existir um sistema de apuração assistida. Então, você imagina como se fosse um extrato de conta corrente digital e você vai ter em tempo real quanto você deve de imposto. Então, tudo que você compra vai originar crédito, que vai ser, somente vai ser liquidado com o pagamento. Então, você efetiva crédito com a liquidação do pagamento ao fornecedor. Se esse crédito ele for em parcelas, por exemplo, se a compra for em parcelas, melhor dizendo, Sim. a gente vai ter crédito em parcelas. A venda passa a ter agora a tributação num regime de caixa. Vendeu, pagou. Como vai funcionar isso? A gente vai ter um sistema chamado Split Payment, que vai começar no segundo semestre, a princípio a previsão é começar no segundo semestre de 2027, somente em operações B2B, empresa com empresa, onde o tributo ele vai ser liquidado no momento da transação financeira. Pagou o boleto, o tributo vai ser retido. Fez o PIX, o tributo vai ser retido. Fez a TED, fez qualquer tipo de crédito em conta, o tributo vai ser retido. Então, para a empresa vai ficar o produto da venda e o imposto automaticamente vai ser depositado numa conta digital, onde a Receita Federal ali apurou o seu recolhimento. Tá? Eventuais valores pagos a maior, você teve uma venda, depois teve uma devolução, o sistema está sendo totalmente preparado para isso. Isso coloca uma dinâmica totalmente diferente no dia a dia das empresas. Tá? Então a gente passa a ter que observar uma série de novos procedimentos, mudanças em sistemas, introdução de novas políticas. A gente vai ter que alterar o dia a dia das empresas e isso vai gerar um impacto profundo. A ponto da gente ter aí uma estatística, já um dado, na verdade, uma pesquisa, de que as empresas nos próximos anos de transição, nos próximos 7 anos, 53% das empresas brasileiras devem contratar de 1 a 3 profissionais somente para lidar com essa dinâmica nova de reforma. Do split, O crédito ele deixa de ser um crédito tributário que você faz durante 30 dias durante sua operação da apuração do tributo para ser um crédito financeiro. Então isso pode impactar nos caixas da empresa, né? Que foi até a pergunta que você fez. E eu tenho que começar a tomar conta agora dos meus fornecedores, porque se eles não costumam pagar tributo, eles não vão me fornecer esse crédito. Então, eu vou trocar de fornecedor. Então, é algo que a empresa precisa ver agora em 26, que é o que o nosso estudo de impacto também apresenta. A gente analisa quem são os melhores fornecedores, os melhores clientes também. Então, a empresa ali, ela vai ter que fiscalizar. Olha o que tá acontecendo, né? A empresa vai fiscalizar a arrecadação de tributos do seu fornecedor. Porque a gente sabe que existem, não vou generalizar, mas tem grande parte de empresários que abrem empresas, faturam, não pagam tributos, fecham, abrem nova empresa, CNPJ. faturam, então isso vai acabar, porque o seu cliente, ele vai te cobrar por aquele pagamento, porque senão ele não vai ter crédito, então você não vai vender mais para ele. Então é algo que no nosso estudo de impacto a gente também vai trabalhar. E o split, que eu costumo até dizer que é o grande monstro da reforma, porque cada vez que eu vou em congresso, eu escuto até os próprios legisladores, né? As pessoas que trabalharam no projeto da reforma. Quando eu escuto eles dizendo, a gente acha que tinha entendido tudo e não entendeu nada, né? Porque
E vai depender muito da tecnologia. O governo está investindo muito na reforma. Até o ano passado, muita gente era negacionista da reforma, que a reforma não vai acontecer, não tem como não acontecer. Já é uma realidade. A apuração assistida já está funcionando. Se você entrar com certificado digital, no site da Receita Federal, no link específico, se você buscar lá por CNPJ de fornecedores, de clientes, você já vai ver como a apuração assistida vai funcionar, porque já estamos em período teste. As empresas, desde 1º de janeiro, já estão emitindo nota fiscal com os novos tributos destacados. Então, é algo que vai acontecer, não tem jeito. É investimento em tecnologia. O split é uma inovação, não existe no mundo. Parece que só existe em 2 países. Acho que a Índia tentou fazer, não deu muito certo. E México também. O México também. Então, é algo até... É uma iniciativa brasileira pioneiro que os outros países, dando certo, podem modelar, né? Sim. Então, copiar a receita. Exatamente. E há estimativas que o split payment no primeiro ano já aumenta em 100 bilhões a arrecadação. 100 bilhões de reais, é um número relevante. Hoje no Brasil existe uma estatística, um dado, né, que a própria Receita Federal já apurou, que a sonegação anual é em média de 600 bilhões. Eles conseguem cobrar 200 bilhões. E a gente tem, então, 400 bilhões que não entram no caixa do governo. Com o primeiro ano do split, a gente vai ter 100 bilhões adicionais. Isso tende a cada ano crescer na medida que o split ele vai acessando outras camadas. Primeiro vai ser empresa B2B, a gente deve ter um escalonamento e a gente vai chegar, vai chegar no pequeno comerciante. Tá? Então vai ser faseado esse processo, mas quando ele estiver totalmente implementado, a gente vai ter realmente um sistema que vai ter as portas fechadas. Então, o que é importante o empresário se atentar agora? Contabilidade agora passa a ser estratégico. Existe uma tendência das empresas todas mudarem para o lucro real. Por quê? Porque a gente tem, ou boa parte, eu não vou dizer que todas, mas boa parte das empresas vão ser forçadas de uma maneira ou de outra, seja pelos clientes, seja para tomar créditos, né, para reduzir a sua carga tributária, a ter uma contabilidade praticamente perfeita. E o sistema e a legislação tributária que estão aí já sendo implementados para o ambiente de reforma, eles exigem que a empresa tenha uma contabilidade organizada. Porque para tomar crédito você tem que ter toda a prova documental, lançamento contábil, e todo lançamento que não está bem identificado, ele pode ser tributado. Então isso muda a dinâmica, inclusive dos contadores do Brasil, das empresas. Ou seja, você vai ter que pegar nota, documento fiscal, organizar políticas internas para que você consiga aproveitar ao máximo. O sistema novo é de valor agregado. Então, se você tiver todos os gastos registrados, comprovados, você vai tomar crédito de quase tudo. O sistema ele é mais justo do que o sistema hoje, porque ele traz, de fato, a essência da não cumulatividade, que é o seguinte: de tudo que você gasta, você tem direito a crédito. Você vai ter poucas exceções, que é bens de luxo, joias, carros de luxo, aviões, coisas que não são relativas à operação. Bens de uso pessoal. São exceções. Todo o resto dá crédito. Só que dá crédito se você tiver o devido registro e a devida documentação. O que é comum na pequena e média empresa brasileira? Não fazer uma contabilidade, não ter uma atenção, uma contabilidade organizada, portanto, ele não pega documento, ele não organiza processo, ele deixa passar, deixa de formalizar algumas operações e no ambiente de reforma tributária isso vai gerar um prejuízo enorme. Ou ela vai organizar isso, ou ela vai perder muito dinheiro. O que vai acontecer então? Ela fecha, né? Eventualmente, alguns desavisados podem até quebrar. De fato, a reforma tributária ela pode quebrar os desavisados. Por quê? Ela já começou. E ela não é uma corrida de 100 metros, ela é uma maratona. E essa maratona, o preparatório dela começou em 2023, quando estava sendo discutido o projeto. As grandes empresas estavam no Congresso discutindo esse projeto. Tanto é que conseguiram Construção Civil 50% de desconto, indústrias de refrigerante conseguiram o pagamento do imposto seletivo a uma alíquota baixa. Tudo isso foi trabalhado lá. A nós cabe aplicar a legislação, criar estratégias para ter o menor impacto possível. E eu digo para vocês, empresas preparadas já estão visualizando ganhos de mercado expressivos e de margem, porque estão antecipando todos os preços da reforma tributária. O nosso estudo de impacto faz isso. Olha aí, então aproveita. Se de repente você ainda está parado no tempo, está vendo muita coisa nova aí, não sabe como agir,
Então, entre em contato, conheça mais a Axen Consultoria, ou esse trabalho de estudo de impacto da reforma, como pode ajudar a tua empresa a sair na frente, enfim, a ter muitos benefícios, enfim, a não se enrolar mais e, de fato, passar a ter benefícios através desses créditos que a reforma vai fornecer, né? Vai dar ao empresário. Você está gostando da nossa conversa? Acredito que sim, né? Então fica à vontade para interagir com a gente também. Deixa aí nos comentários o seu feedback, a sua pergunta. De repente, se você já conhece, já tem experiência com a Axen Consultoria também, fica à vontade para deixar nos comentários aí a tua interação aqui no nosso programa. Bom, e quero deixar um outro recado importante para você que é empresário, empreendedor de qualquer que seja o ramo de atividade, tem uma história empolgante, tem algo relevante a compartilhar, entre em contato com a nossa equipe e participe do podcast Mundo Empresarial. São quase 140 mil inscritos aqui no YouTube, é uma grande audiência que cresce cada dia mais e aqui é uma vitrine para a tua empresa, para você fazer negócios, é uma grande rede de network. Então participe do podcast Mundo Empresarial que está na 4ª temporada e também, claro, do programa Mundo Empresarial na televisão, exibido todo domingo pela Rede TV às 8h30 da manhã em todo o Brasil e também às 10h30 da manhã para as regiões de Campinas e Litoral Sul de São Paulo pela VTV SBT. É uma grande oportunidade de aparecer em diferentes plataformas, seja aqui na internet ou também na televisão. Combinado? Bom, seguindo com esse papo interessante aqui com a Fabiana e o Vitor, falando sobre a Axen Consultoria, uma empresa lá que surgiu em 2021 e que vem registrando um crescimento expressivo. Inclusive, até um levantamento da revista Exame mostra, né, que a Axen é uma empresa desse segmento que mais cresceu, né? Eu gostaria que você falasse sobre isso, Fabiana. Nós ganhamos 2023, né? Nós fomos a empresa que mais cresceu no ramo tributário. Ano passado também nós estivemos no ranking e esse ano possivelmente também vamos, né, assim, pelo menos entre os 100 ali, talvez, porque nosso crescimento foi bem expressivo do ano passado para 25 para 26, de 24 para 25, né? Muito trabalho. Nós começamos só com os sócios. Os sócios e mais uma colaboradora. Hoje nós temos mais de 50 colaboradores. Com uma carteira, nós assumimos em torno de 90 a 100 projetos por mês. Então, é muito trabalho e muita dedicação. E esse ano vai ser corrida contra o tempo. Esse ano a gente tem muito desafio. Como a gente já disse, né? O último ano do PIS e COFINS. O nosso carro-chefe é a recuperação do PIS e COFINS. Porque tem muitos questionamentos do que é insumo ou não, aí já entra numa esfera mais jurídica, interpretativa. Mas o último ano para as empresas recuperarem, então a gente acredita que vai duplicar o trabalho pelo menos no mínimo isso, né? É o que a gente espera, o que a gente busca. A gente está preparando a equipe, estruturando a equipe para esse desafio. A gente vem trabalhando isso desde o ano passado, trabalhando o mindset dos nossos analistas, da nossa galera lá. A gente tem uma galera jovem muito competente, mas uma galera jovem que trabalha. Mas é um grande desafio, né, Vitor? E vocês têm também uma rede de parceiros, né? Espalhado pelo Brasil, escritórios, escritórios contábeis, escritórios de advocacia, né? Isso, Nós temos hoje estamos em 68, 71, alguma coisa assim, de parceiros espalhados no Brasil, que levam o nome da Axen comercialmente. São advogados e contadores que, assim como nós lá no começo, quis agregar valor aos seus serviços, a agregar valor aos seus clientes. Então, essa parceria tá rendendo muitos frutos, né? Teve parceiro que em um mês faturou com a gente R$600 mil. Olha só. Em um mês. Que legal. Então, de repente, você aí que é do ramo jurídico, né? Você que tem um escritório, você é um advogado e quer se associar, quer se tornar um parceiro da Axen, é possível, né? Você até mesmo um escritório contábil, né?
E como que funciona isso? Conta pra gente. A nossa rede de parceiros, a gente busca no Brasil escritórios de serviços contábeis e empresas de advocacia de médio e grande porte. Tá? O que a gente quer? Sinergia de negócio. A gente entra para trazer a nossa expertise para somar com aquele escritório, trazendo para ele o melhor do tributário no Brasil, trazendo para ele soluções para a reforma tributária. Então, o que a gente busca no parceiro, primeiro, é alinhamento de valores. São pessoas que têm propósito também de impactar seus clientes ali, de realmente gerar bons resultados. Isso é muito importante, tá? Depois, a gente busca a sinergia de negócio. São pessoas que estão alinhadas, têm o mesmo pensamento, geralmente atuam na contabilidade para empresas, né, do segmento privado. Então, são empresas que atuam no ramo de industrial, não importa ali. Então, a gente busca clientes do lucro real. Então, são contabilidades que têm clientes do lucro real. E no jurídico, a gente busca ali empresas escritórios de advocacia que atendam o empresarial. Uhum. Ou empresarial tributário ou empresarial de uma maneira geral. Uhum. A gente soma o portfólio deles com o tributário administrativo, mais eventualmente teses, mais os estudos de impacto da reforma tributária, mais o planejamento, para que ele entregue mais valor para o seu cliente. Então, os parceiros que a gente tem, eles somam-se com a gente faz um trabalho a 4 mãos, a Axen se responsabiliza por toda a entrega, ponta a ponta desse projeto, garantindo que a experiência do cliente do parceiro seja melhor. Então, a gente quer entregar valor com excelência, isso ajuda no crescimento desse parceiro, então potencializa muito o crescimento. É uma renda extra que o escritório dele passa a ter, que ele não contava. Isso facilita para que ele abra novos mercados e a gente acaba tendo o parceiro como um cliente nosso. Assim como a gente atende o cliente final, para nós, o parceiro é o nosso canal de crescimento. Então, a gente tem fomentado a parceria cada vez mais. Então, hoje no Brasil, são praticamente 70 unidades e crescendo. A gente deve fechar esse ano com 100 ou mais de 100 unidades pelo nosso projeto, planejamento. A gente tem também um programa educacional especial para os parceiros, que são membros ali de uma comunidade de educação chamada Axen One, que é um programa de 12 meses, onde a gente ajuda esse parceiro em 5 áreas específicas com mentoria. Então, é marketing, venda, gestão financeira, gestão de pessoas e processo. A gente agrega isso para ele, mais 4 imersões presenciais, mais uma consultoria e mais uma community manager que cuida da gestão dessa comunidade, fazendo com que esse escritório ele tenha acesso ao melhor do tributário, mas também que ele prospere em outras áreas, que ele possa fazer mais negócio na área jurídica e contábil. E a gente transfere know-how nesse programa. Então, para nós, o parceiro, ele é estratégico para que a gente tenha capilaridade nacional, e hoje a gente está falando aí de 17 estados e crescendo, tá? E para que a gente consiga chegar no empresário com a confiança de alguém local. É super importante você ter o local trazendo ali a segurança para que o empresário ele tome uma decisão de utilizar um crédito, ele tome a decisão de fazer um planejamento tributário com quem tem confiança. Hoje a gente tem no mercado gente que é boa e gente que é ruim. Então o empresário ele desconfia, ou ele já teve problema, dor de cabeça com o tributo, já foi fiscalizado. Então o que a gente busca fazer através da nossa rede parceira é trazer para ele segurança, é trazer para ele ali um conforto, para que ele faça um projeto apoiado por alguém local. Isso garante para ele que ele tem uma segurança e a gente trabalha junto para dar o melhor resultado para esse cliente. Então, essa é a nossa modalidade de crescimento. Resumindo, é uma parceria que válida e muito boa para ambas as partes, né? Tanto para a Axen, que está atingindo outras empresas e o Brasil todo, como também para você, escritório contábil, advocacia, que vai poder oferecer para o seu cliente um serviço a mais, né? Uma consultoria mais ampla, né? De repente, o escritório contábil só se dedica na parte contábil, mas não essa parte de recuperação de créditos e tudo mais. E aí você tem
né, uma marca consolidada no mercado. São mais de 650 milhões de reais, são mais de 700 milhões, né, de reais em créditos recuperados. É uma empresa com 4 anos no mercado, com sócios que têm anos, né, décadas de experiência no ramo e, enfim, atendendo o Brasil todo. Que legal, uma visão de mercado muito boa, tanto para a Axim como para quem se associa, se torna parceiro desse escritório. Bom, ainda falando da Axim Consultoria, eu sei que vocês têm planos, estão trabalhando para se transformar no principal, na principal empresa, né, de soluções pós-reforma tributária, né, com soluções, com ferramentas. Como que vocês estão trabalhando isso e quais são essas soluções, se é que já existe ou está em desenvolvimento? Já existe uma série de soluções que a gente está trabalhando, está lançando no mercado. Bom, a reforma tributária, ao longo dos próximos 7 anos, vai demandar gestão. Então, a gente criou um projeto, tá, que se une ao nosso estudo de impacto e acompanha as empresas por 12 meses. É um PMO da reforma tributária. Então, basicamente, o que a gente está falando é de uma gestão do projeto de reforma tributária. A gente mapeia as ações que a empresa vai ter que fazer e faz a gestão dando reporte para o responsável, que pode ser o controller, pode ser o CFO, pode ser o dono da empresa, para que ele conduza as ações em cada uma das áreas de compra, área de venda, área de logística, etc., área jurídica, para que ao longo do período ele faça o que tem que ser feito nos prazos para que ele chegue preparado a cada ano na reforma tributária. Já que a transição ela demora alguns anos, a gente vai ter checkpoints anuais que a gente tem que cumprir para que a gente tenha eficácia e consiga adequar a empresa com resultado positivo, mantendo margem ou até superando a margem que está através de um projeto de um PMO. Então, esse é um produto que a gente tem. A gente vai usar a tecnologia e embarcar isso numa plataforma para que a gente consiga monitorar e dar visibilidade em tempo real para o gestor de todas as ações que foram executadas, as que não foram, as que estão no prazo, as que precisam ser corrigidas e o plano de ação para as próximas semanas. Então, isso é uma das coisas que a gente está fazendo. Outra coisa que a gente já entendeu é que no ambiente de reforma tributária novo não vai existir a recuperação de crédito como ela é hoje. Nós vamos ter uma apuração dinâmica em um sistema online, né, digital, e o que vai ser provavelmente uma forma de ajudar os empresários, que a gente já está estudando, é o compliance dessa apuração assistida. Então vai funcionar mais ou menos assim, Thiago. O governo vai dizer que você deve tanto. E aí, o que vai ser o nosso papel vai ser garantir que você deve aquilo, ou se você dever menos ou mais, a gente fazer a contestação. E demonstrar para o sistema que a gente pode melhorar ali a carga tributária, trazendo para ele clareza sobre eventualmente o que está sendo cobrado estar errado, ou pedir devoluções de valores, mas isso vai ser no mês a mês. Então, o que a gente está elaborando agora, construindo, é uma jornada de compliance de apuração assistida, onde mês a mês a gente vai estar acompanhando o empresário na jornada de validação. Como é algo muito novo e também muito complexo, é algo que vai colocar uma dinâmica nova no dia a dia, na rotina fiscal, contábil, jurídica, a gente vai criar um produto para que a gente possa acompanhar essa apuração assistida, tá? Todos os meses. A gente sabe que o governo está investindo bilhões nesse sistema, então o orçamento do comitê gestor no ano passado foi de 600 milhões, nesse ano é de 800 milhões e nos próximos anos é de mais de 1 bi. Somente para construir as bases sistêmicas, operação, montar time para isso, e a gente precisa então ter uma organização. E a gente já entendeu que o futuro do nosso negócio está vinculado a serviços adicionais, como o compliance da apuração assistida vai ser uma espinha dorsal, mas a gente vai ter reprecificação ano a ano, porque são 6 janelas de reprecificação que o Brasil passa, uma em 27 e mais 5 entre 2029 e 2033. Nós vamos ter perda de créditos que a gente tem que monitorar fornecedores, como a Fabiana falou. A gente tem agora que fiscalizar os fornecedores para apurar se eles estão ou não estão pagando os tributos. E se a gente não apurar isso, vai haver perda de crédito. A gente tem a questão contratual,
que a gente vai precisar garantir que nenhum fornecedor cobre mais do que deve, alegando que a mudança de preço ela é da reforma tributária. Isso Então já precisa ver agora, nos contratos, principalmente a longo prazo, porque contratos assinados ano passado, a longo prazo, ele precisa prever essa mudança de carga tributária, porque se não prever, alguma das partes pode ser prejudicada. O valor já tem que estar embutido Exatamente. lá, né? Então isso já precisa, exatamente, isso já precisa ser visto hoje, né? Você não pode chegar lá no seu contratante em 1º de janeiro e falar, vamos mudar aí agora o contrato porque eu vou ter prejuízo. Não vai funcionar assim. Você imaginar a construção civil, já está iniciando empreendimentos que vão ser entregues em 2030, por exemplo. Não pode ter prejuízo, né? Exatamente. O preço cobrado e o contrato já prevêem o repasse do tributo existente na data da entrega da chave. Isso é algo importante, porque essa construtora ela pode perder muita grana. Você vai construir um barco, por exemplo, que vai ser entregue em 2029, ele já vai ter feito a reforma tributária. Sim. Tanto do imposto novo, que começa em 27, que é a CBS substituindo o PIS/COFINS, e já em 29 você já tem uma mudança a 10% do IBS substituindo o ICMS. 10, 20, 30, 40, 100%. Perda de incentivo fiscal. E aí? Na hora de precificar construtor, você que constrói, você olhou para o teu preço na data da entrega? Se você já calculou se o preço que você cobrou ele está ou não suportando essa nova carga tributária? Então a gente tem no nosso estudo de impacto, é como se fosse uma bola de cristal técnica, onde a gente calcula os preços ano a ano, de compra e de venda, e diz para o empresário, esses são os itens que vão aumentar de preço e que são mais relevantes. Estes são os itens que vão reduzir de preço, são mais relevantes na compra e na venda. Portanto, a gente consegue construir cenários e dizer para o empresário, a partir dessas alavancas, qual vai ser a dinâmica que ele deve colocar nas compras, nas vendas e na sua margem. Então, a gente tem realmente ali como prever o futuro. Tecnicamente, não é achismo nem adivinhação. Sim. É possível a gente antecipar a reforma tributária. E eu digo para vocês o seguinte, em todos os estudos que a gente fez, e a gente está agora entrando no estudo de uma empresa grande nacional, são 1.400 lojas no Brasil, presente em todos os estados. A gente vai conseguir entregar para ela as ações necessárias para que ela adapte a sua precificação, adapte a sua operação e ela pode ganhar muito dinheiro, apesar da reforma tributária. Em tese, dá um aumento leve de carga tributária, a gente vai ter outras oportunidades de aumento de ganho de margem. Só que tem que ter estratégia junto. Através dos créditos, né? No caso de uma compra, tal, por exemplo. Exatamente. A gente pode... uma das linhas de raciocínio é você trazer ali clareza sobre quais são as dinâmicas de mudança de preço, renegociar esses contratos antes, antecipar aumentos de preço antes da sua concorrência, para que quando você chegue lá, o teu preço já esteja mais próximo daquilo que deveria estar na data, e a tua concorrência chegando atrasada aumenta de uma vez, é nesse que você ganha mercado. Então tem muita estratégia. Você tem produto que você vai vender, aonde você vai ter um preço de custo mais barato para o teu cliente do que é hoje. Sabendo disso antes, você pode dividir o ganho com ele e colocar mais margem no seu bolso. Então, a estratégia inteligente, o estudo de impacto, a análise de perda de incentivo fiscal, as operações intragrupo, tudo isso faz parte do nosso estudo, que traz um diagnóstico completo, ano a ano, de transição, para que o empreendedor faça as ações. E a gente ainda tem o serviço de PMO que acompanha ele nessa jornada de até 7 anos. Muito bem. Olha quanta novidade, quanta coisa boa que pode auxiliar o empresário, o empreendedor aí 2026 em diante, né, com a reforma da com a reforma da Previdência. Tributária. Aliás, reforma tributária. Perfeito. Obrigado pela correção. Com a reforma tributária já ocorrendo aí, com muitas novidades, muita coisa que pode impactar o empresário brasileiro de um modo geral. Bom, quero agradecer a presença e a participação de vocês aqui, desejar sucesso cada vez mais. Para a gente finalizar, por favor, Fabiana, suas considerações, enfim, dizer o que esperar dos próximos anos da Axen Consultoria. Fica à vontade, o microfone é seu. Tiago,
só dizer que nosso papel também, além de ser consultivo como consultoria, também vai ser educacional, vai ser educativo para as empresas. A responsabilidade por diminuir sonegação é nossa também, não é só essa aposta que o governo está fazendo em diminuir ali 60%, 70% da sonegação, mas essa parte educativa também é nossa, né? Então, cabe a nós, advogados, contadores, consultores, uma atualização do que está acontecendo, de todas essas mudanças, para educar a sociedade empresária a trabalhar em conformidade legal. As famílias de baixa renda vão começar a exigir do pequeno empresário a emissão da nota fiscal, por exemplo, do mercado de produtos essenciais. Então, o nosso papel também é não só, é claro que trabalhar com grandes empresas traz para a gente uma lucratividade, mas também vamos fazer esse trabalho, digamos, social, educativo, junto aos pequenos empresários, junto aos MEIs, para trazer clareza, transparência, para que o negócio dele não morra, não feche. Então, eu costumo dizer, tem muita gente desesperada com a reforma, porque realmente vai dar muito trabalho, mas a reforma é algo que eu venho estudando e é algo que eu estou muito ansiosa para ver acontecendo, porque é uma grande oportunidade, tanto para nós, profissionais, quanto para os empresários se organizarem, crescerem. Então, ele tem que ver como uma janela de oportunidade e também para a sociedade, economicamente falando. Então, é isso que eu espero aí para os próximos anos. Perfeito. Obrigado pela tua presença, viu? Obrigada, Papo muito bom, bastante esclarecimentos, mas assim, muito esclarecedor e com insights que ajudaram, tenho certeza, os nossos telespectadores. Obrigada. Valeu. Obrigado, viu, Vitor? Deixando aqui o recado final, pessoal, que a gente pode esperar da Axi nos próximos anos é estar liderando esse mercado de soluções tributárias, em especial na reforma tributária. Nós já entendemos que a reforma tributária, ela de fato, ela cria muitas oportunidades e muitos desafios para todas as empresas. Com a nossa expertise adquirida nesses anos, a gente tem capacidade de ajudar o empresário a potencializar o seu negócio através do nosso trabalho. Então, no futuro breve, a gente vai se tornar uma empresa que vai apoiar o empresário não só no tributário, mas também no financeiro, em educação e tecnologia. Nossa visão 2030 é ser, além de uma empresa tributária, uma empresa que atua no financeiro, na educação e na tecnologia. Tudo vinculado a soluções que possam trazer para o empresário ali competitividade e estratégias para lidar com o novo sistema tributário e que ele possa crescer e ter dinâmicas mais inteligentes no seu negócio, fazendo com que ele escale mais rápido. Então, a gente vai continuar com o nosso propósito, tá? De ajudar os empresários e empreendedores brasileiros a trazer clareza e transparência e a fazer projetos que transformem, de fato, a realidade dessas empresas. Então, é isso que a gente pode esperar. O desafio é grande, a gente está animado, a coisa já está acontecendo. Então, recado final para os empreendedores e empresários. A reforma tributária ela já começou. Iniciem imediatamente as modificações e as mudanças que vocês têm que fazer, porque a gente já tem uma primeira fase em 2027, já tem impacto ainda em 2026. A partir de maio, a gente já tem impacto. Não há tempo a perder. Busquem soluções confiáveis, de gente que sabe e entende do tributário, que tem experiência, e a Axen está pronta para ajudar e apoiar os empreendedores nessa missão aí. É isso aí. Inclusive, a Axen Consultoria tem um grupo de estudo, né, debruçado sobre o tema, né? Uma equipe muito bem preparada, ágil, atenta às novidades aí para aplicar nas empresas que são atendidas. Muito obrigado, viu, Vitor? Sucesso cada vez mais. Obrigado, Thiago. Já sabe o caminho daqui. Sempre que tiver novidade, por favor, só chegar, venha tomar um café com a gente e compartilhar com a gente as novas, enfim, os acontecimentos, as novidades que surgirem.
Perfeito. Valeu, obrigado. Axen Consultoria, anote bem esse nome aí, com certeza vai te ajudar muito nos seus negócios também. Obrigado a você que acompanhou o programa até aqui, agradeço também ao Grupo Convenção, parceiro aqui do podcast Mundo Empresarial, e por favor, né, se ainda não, deixa aí o seu like, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para conferir mais conteúdos aqui do podcast Mundo Empresarial, combinado? Aproveito também a pedir, né? Compartilhe esse vídeo aí para os seus contatos, para que mais pessoas tenham acesso, conheçam a Axen Consultoria, o trabalho que a Fabiana, o Vitor também, o Rafael Arico, né? O sócio deles, estão realizando nesses quase 5 anos de atividade. Muito obrigado pela grande audiência, a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.